Bem-vindos à videoaula do professor Robson. Bem, nessa videoaula nós vamos iniciar as estruturas de repetição do Visual G. No primeiro tópico nós vamos estudar a estrutura enquanto. Nós teremos mais duas videoaulas para tratar o repita e o para faça. Pois bem, nessa estrutura de repetição ela é parte do módulo D, né? E nós sabemos que as estruturas de repetição nada mais são do que laços, loopings. São rotinas, são repetições de execução de código para se evitar o retrabalho com alguns algoritmos mais extensos, né, ou mesmo para atender uma condição, né, que se repita várias vezes, e a condição de parada desse laço é uma condição booleana, ou seja, verdadeira ou falsa. Na estrutura de repetição enquanto, nós temos a seguinte estrutura. A palavra enquanto, que é uma palavra reservada, né, da linguagem Visual G. Né. Nós temos a expressão lógica, que é a condição de parada do meu laço, do meu looping. Nós temos a palavra reservada novamente faça, que na verdade é faca, né, sem o cedilha, nós colocamos o C, e a sequência de comandos que a sua estrutura de repetição vai executar. E sempre não se esquecer de finalizar o enquanto, né, para que seu algoritmo rode sem nenhum tipo de problema. Tá? Então, nós temos que ter alguns pontos de atenção. Logicamente, que nós temos toda a estrutura que nós já aprendemos antes, né, as estruturas de condição de decisão, enfim. Então, nós temos aqui a palavra enquanto, a expressão lógica, a palavra faça, a sequência de comandos e o fim do enquanto. Para a gente dar sequência e reforçar bem os conceitos dessa estrutura de repetição, nós precisamos lembrar de alguns detalhes. Eu vou trazer aqui um exemplo claro, clássico, né, que nós trabalhamos em sala, que é a contagem de 1 até 10. Então, nesse pequeno algoritmo de exemplo, nós temos alguns tópicos importantíssimos que são relevantes para a sequência e para o entendimento de qualquer estrutura de repetição. Então, vamos lá. Nós temos, então, aqui nesse código que foi uma foto, né, um retrato lá do Visual G. Então, nós temos a declaração das variáveis. Eu declarei aqui uma variável x de tipo inteiro. No início do algoritmo, o que foi feito? A mesma variável declarada, eu atribuí o valor 1, ou seja, eu inicializei a variável. Então, esse é o primeiro ponto importante que eu queria destacar. Então, você vai inicializar a variável. Como eu quero contar de 1 a 10, eu inicializei a variável x, que é a minha variável que vai controlar e ao mesmo tempo vai ser a minha condição de parada, mas nós vamos ver em sala de aula que nem sempre, né, na verdade, na grande maioria das vezes, são variáveis distintas, tá? A variável controladora do meu laço e a variável que vai estabelecer a condição de parada do laço. Então, atribui o valor 1 a x, tá? Para ele inicializar com o valor 1, e aqui eu já inicio a estrutura do enquanto. Enquanto minha condição de parada aqui, o faça, e aqui os meus procedimentos, ele vai executar esse looping, esse laço, até que essa condição seja estabelecida. Qual condição é essa? Então, nesse exemplo, eu quero contar de 1 até 10. Então, o x, que é a minha variável que iniciou aqui com 1, ele vai fazer o looping, né, quantas vezes for necessárias, até chegar o numeral 10. Então, o meu programa vai funcionar da seguinte maneira. X, então, começou com 1. Então, eu tenho aqui x, que é 1, é menor ou igual a 10? Sim, né? Então, 1 é menor do que 10. Então, o que ele vai fazer? Ele vai escrever o valor de x. Qual é o valor de x nesse momento? 1. Então, ele vai lá na tela, naquela telinha preta que nós já conhecemos, e vai fazer essa impressão do valor 1. Ele cai aqui no meu incremento, né, na minha estrutura de incremento. O que é meu incremento? Nada mais é do que a minha variável controladora, que é aqui o valor x, vai receber x mais 1. Detalhando aqui melhor. Então, x vai receber... Qual é o valor de x nesse momento que eu estou contando aqui do meu laço? É 1, certo? Então, iniciou com 1, ele vai valer 1. 1 mais 1
É 2. Então ele volta aqui para a estrutura do enquanto. 2 é menor ou igual a 10? Sim, né? Então ele vai entrar no laço e vai escrever o valor 2 lá na tela. Cai de novo no meu incremento. X está valendo quanto? 2. 2 mais 1, 3. De novo, vai repetir esse ciclo, essa repetição, até que o x seja menor ou igual a 10. Então, quando ele chegar em 10, então x é igual a 10? Sim, ele vai rodar o laço e vai incrementar. 10 mais 1 é quanto? 11. Ele vai iniciar e vai começar a executar o laço. 11 é menor ou igual a 10? Não, né, pessoal? O 11 é maior do que 10. Então, ele não entra no laço e vai para o fim do algoritmo. Para exemplificar melhor, eu vou abrir o Visual G com esse mesmo código. Nós vamos rodar ele no modo pausado, né, que é aquele modo que a gente aprende em sala para executar linha a linha. Vamos executando aqui, pessoal, no modo pausado. O que nós temos? Declarei a variável. X começou com 1. X ele vai repetindo, né, esse laço até que chegue ao 10. O que ele está fazendo? X menor ou igual a 10, que vale 1, né? Sim, então ele vai rodar e vai incrementar o laço nessa variável de controle aqui, ó, que nós criamos, que repetindo, coincidentemente, a mesma variável que é a condição de parada, tá? Mas nós vamos ver outro exemplo aqui na sequência que já muda um pouco o perfil. Então, como nós vimos na sala, esse código já está no Blackboard, então copiem e executem ele no modo pausado para entender o que essa estrutura enquanto faz. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação, porque eu queria destacar alguns detalhes, tá? Aqui. A estrutura do enquanto, pessoal, ela sempre vai executar a condição de parada logo no início do meu laço, olha. Então, enquanto determinada condição, né, que ela precisa ser estabelecida, então ele vai rodar. Caso essa condição não seja satisfatória aqui na verificação do laço, ele não vai executar meu laço, ele não vai entrar nessa estrutura de repetição. Então, uma das características importantes para você gravar do enquanto é essa. Ele sempre vai executar a primeira condição de parada, né, a verificação, né, a condição, para depois executar o laço. Diferentemente do repita que nós vamos ver na próxima videoaula, que o repita faz a verificação no final do algoritmo, mas vamos focar aqui no enquanto. Então, nós temos que sempre inicializar a variável, tá? Caso você não inicialize a variável, o sistema considera como 0, tá? Mas é importante você inicializar. Você tem uma condição de parada e essa condição de parada ela seja verdadeira para que seja repetido o laço, tá? Então, é condição booleana, né? Verdadeiro ou falso. E, por fim, essa variável de incremento, tá? de concatenação, de contagem do meu laço. Então, através dessa estrutura aqui, ó, x recebe x mais 1, né? É que o seu programa vai entender que ele precisa fazer esse laço, né? Através dele que ele vai contar os laços e para que seu programa atinja o foco, né, determinado. Ok? Bem, conforme eu disse, nós vamos para outro exemplo. Esse exemplo aqui eu estou pedindo para que esse programa, quando o número for maior ou igual a maior do que 15, perdão, ele para. Tá? Então, nós vamos pedir a digitação de dois números, ele vai fazer o incremento e depois vai verificar a condição de parada, que é que meu número seja menor ou igual a 15. Então, vamos lá no Visual G. Aqui no Visual G, nós temos o algoritmo, né, que foi criado, onde eu declarei 1, 2, 3 variáveis. O que são essas variáveis? V1, que é o valor 1 digitado pelo usuário, V2, que é o segundo valor digitado pelo usuário, e a variável total, que é para armazenar a soma desses valores. Ok? Então, nós inicializamos o total com 0, né, que é uma das variáveis. Não há necessidade de você inicializar as outras variáveis. Por que o total, pessoal? Porque nesse exemplo, o total é a minha variável que vai fazer o incremento. É a minha variável que vai definir a minha condição de parada. Então, veja bem, total aqui eu atribuí o valor 0, tá? Porque ela não pode ter valor, porque afinal de contas eu vou estar somando, né, o total. E aqui, ó, tá vendo?
É a minha condição de parada. Até que o total seja menor ou igual a 15, ele vai ficar repetindo essa estrutura de código. Tá? Então, iniciando aqui o algoritmo, enquanto o total for menor ou igual a 15, o que ele vai fazer? Ele vai ficar pedindo para o usuário digitar dois números. Olha, digite um número, digite o outro número. Ele cai aqui no total, né, que é o V1 mais V2, vai fazer a soma. Se a soma for menor ou igual a 15, ele repete. Se for maior, ele para o algoritmo, tá? E vai escrever lá na tela o valor do total, o valor da variável, tá? Que eu atribuí naquele momento. Então vamos rodar aqui no modo pausado, Visual G. Então, perdão, pessoal, vamos corrigir aqui essa pequena falha, só para rodar. Bem, vamos lá. Então, meu algoritmo está pedindo para digitar um número, vou digitar 10, e propositalmente eu vou digitar um número que com a soma vai ficar menor ou igual a 15. Ó, vou colocar o 5 aqui, então é 15, não é igual? Então ele precisa me pedir de novo, veja bem, está aqui ó, pedindo de novo para me digitar um número. Então eu vou de novo, 10, 1, vai ficar repetindo isso até que a minha soma seja maior ou igual maior do que 15. Então eu vou digitar aqui agora 10 mais 10. 10 mais 10 são 20, certo? Então ele vai imprimir o valor 20 e parou o meu algoritmo. Tá? Vamos novamente aqui. Rodando. Pediu para me escrever o primeiro número, 10. Vou digitar o segundo, 1. Somou 11. 11 é menor ou igual a 15? Sim. Então ele vai repetir de novo. Então 10 e agora mais 10. Aí 20. Então ele para o programa, certo? Então, importante desse exemplo aqui é que meu escreva, ele está dentro do enquanto. Então, ele sempre vai pedir a informação que está aqui dentro dessa estrutura, né, de código. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se caso tenham alguma observação, alguma dúvida, vocês têm meu e-mail, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.